a casa caiu para Jair Bolsonaro esta semana, nas duas principais frentes de investigação contra ele. Primeiro, o hacker Walter Delgatti foi à CPI, que investiga os ataques golpistas de 8 de janeiro. Delgatti trouxe detalhes sobre a contratação dele pela campanha de Jair Bolsonaro para tumultuar as eleições. A deputada Carla Zambelli foi a intermediária dessa contratação, isso já se sabia, só que pela primeira vez Delgatti deu explicações e detalhes publicamente, abertamente, sobre a participação pessoal de Jair Bolsonaro. Ele teve um encontro com o então presidente dentro do palácio, às vésperas da eleição, e depois um telefonema. E nas duas ocasiões, segundo Delgatti, o Bolsonaro pediu que ele atacasse as urnas eletrônicas para provar que elas não serviam e assim melar as eleições. Bolsonaro sugeriu que o Delgatti gravasse um vídeo que seria usado ali faltando poucas semanas para a eleição contra Lula, para mostrar que era possível votar num candidato e o voto sair para outro. Para isso eles usariam um código-fonte diferente, modificado. Não é o código-fonte do TSE, mas jogariam na confusão. Né? Fariam isso com uma urna emprestada, até falaram emprestada pela OAB, tem que ser melhor investigado isso. Mas esse código-fonte, quando é utilizado pelo TSE, não permite fraude. Primeiro que ele fica guardado dentro de um cofre no TSE, então não dá para modificar o código-fonte. O próprio Delgatti falou isso. Segundo, quando ele é instalado na urna, existe uma fiscalização. Todos os partidos, Ministério Público, autoridades, olham, participam e veem que é o código-fonte correto que está sendo colocado ali na urna. Mas o bolsonarismo pretendia fazer uma encenação, um vídeo, para jogar na véspera da eleição e provocar uma tremenda confusão. Essa era a ideia. Mais que isso, o Delgatti narrou detalhes de uma operação que parece coisa de máfia, né? Segundo ele, para falar por telefone com o Bolsonaro, ele estava com a Carla Zambelli, a deputada, aquela bolsonarista. A Zambelli pegou um celular novinho, pegou um chip, trocou, colocou um chip novo nesse celular e aí, neste telefone, que seria um telefone só para isso, ele recebe a ligação de Jair Bolsonaro, que faz então todas essas sugestões para ele. O Delgatti disse, bom, mas isso é complicado, o que pode acontecer? E Bolsonaro teria dito, inclusive, que se houvesse qualquer problema, ele, Bolsonaro, daria um indulto para o Delgatti. É algo criminoso, porque é a utilização de um recurso constitucional, o indulto presidencial, para sugerir que a pessoa faça um crime e dizer assim, não, pode fazer, está coberto, porque depois eu te garanto. E disse assim, se você sofreu alguma represália, se algum juiz, né, quiser prender você, eu mando prender o juiz, teria dito o Bolsonaro para o Walter Delgatti. É claro que tudo isso tem que ser melhor investigado, comprovado, só a fala dele não é definitiva, mas é um indício muito forte da participação pessoal de Jair Bolsonaro neste caso. Aí, durante a CPI, vários deputados, senadores fizeram indagações para o Walter Delgatti. Há um trecho muito pedagógico, né, que explica tudo. Nós vamos assistir agora o deputado Pastor Henrique Vieira conversando com Walter Delgatti. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor assumir a autoria de um suposto grampo contra o ministro Alexandre de Moraes? Presidente Bolsonaro. Quem te convidou para fazer propaganda eleitoral para sugerir ao povo uma suposta fraude no sistema eleitoral? O marqueteiro Duda e também o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te encaminhou ao Ministério da Defesa para elaborar questionamentos ao TSE sobre o sistema de votação? Então, o presidente Bolsonaro. Ok. Quem te disse que se o senhor cometesse um ilícito, seria perdoado e receberia um indulto? Então, o presidente Bolsonaro. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Ou então o presidente Bolsonaro. Muito obrigado. A oposição bolsonarista tentou tumultuar o tempo todo
o depoimento na CPI dizendo: o Delgatti não tem credibilidade, ele é um criminoso, confesso, ele invadiu conversas de terceiros, isso é fato. Ele fez isso, inclusive lá no caso da Lava Jato, né? E porque conseguiu invadir, inclusive, mostrou que a Lava Jato era uma grande armação. Os deputados bolsonaristas disseram também: não, ele é ligado ao PT, ele ajudou o Lula naquele episódio da Vaza Jato, ele votou no PT, etc. Bom, a pergunta que se faz é: se ele é tudo isso, por que a Carla Zambelli e o Jair Bolsonaro levaram o Delgatti para dentro da campanha? Então não cola, não faz sentido. Quem levou uma resposta muito bem dada, ficou até zonzo durante a CPI, foi o Sérgio Moro, né? Agora senador. Ao tentar desmoralizar o depoente, acabou ele mesmo sendo desmoralizado. Vamos acompanhar. Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Bom, um fato muito grave também, revelado pelo Delgatti à CPI, é que o Bolsonaro teria pedido a ele que assumisse um grampo já realizado por agentes estrangeiros, um grampo que teria como alvo Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo. Ou seja, ele já teria sido grampeado, Alexandre de Moraes, e o Bolsonaro pediu para o Delgatti: eu te entrego o material e você finge que foi você que fez. Gravíssimo. Um grampo de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal também apreendeu 4 celulares do advogado de Bolsonaro, Frederico Wassef. Está sendo investigado por ter participado dessa armação. Inclusive, ele recomprou um relógio Rolex que foi vendido nos Estados Unidos, recomprou lá para trazer de volta e tentar diminuir a pressão contra o Jair Bolsonaro. Um dos celulares do Wassef era utilizado só para falar com o presidente da República. Imaginem o que vem por aí. Também, nesta semana, Alexandre de Moraes autorizou parceria com as autoridades dos Estados Unidos, com o FBI, inclusive, para quebrar as contas, investigar as contas do Jair Bolsonaro, do Mauro Cid, do pai do Mauro Cid, aquele general Lorena Cid, tudo lá nos Estados Unidos. Olha só, vão ser investigados lá. Situação complicada. E para completar, quebra de sigilo fiscal de Jair Bolsonaro e da Michele Bolsonaro para ver nas contas deles os indícios de movimentação que não se explique. Bolsonaro termina esta semana mais perto da cadeia. Pode demorar alguns dias, algumas semanas, mas o caminho está traçado. Na CPI do MST, que os bolsonaristas tinham criado uma tentativa de emparedar, de constranger o movimento, esta semana, participação de João Pedro Stedley, uma das principais lideranças do MST. Ele foi ali porque os produtores agrícolas e seus deputados, queriam constranger Stedley. Mas acabou recebendo primeiro o apoio de dezenas de parlamentares que foram com o bonezinho do MST na sessão. A gente tem aqui a imagem. E depois, com calma, mas muita firmeza, o Stedley conseguiu desmontar as tentativas de criminalizar o movimento e defendeu a reforma agrária e a luta dos trabalhadores no campo. Vamos acompanhar um trecho. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. A CPI, portanto, se aproxima do fim e o saldo parece ser contrário ao que a extrema-direita pretendia. O MST sai mais forte desta CPI na semana em que o Bolsonaro sai mais fraco e está cada vez mais perto da cadeia.